Por trás de cada marcha, cada continência, de cada hino que a gente ouve, existe um universo de regras e de símbolos. Hoje, a gente vai mergulhar nessa ordem invisível das cerimônias militares aqui no Brasil. Um mundo super coreografado que, no fundo, sustenta os pilares da vida na caserna. E o objetivo disso tudo é honrar um símbolo maior, né? A nação. Esses rituais, eles não são aleatórios, não. São todos governados por um documento bem denso, a portaria número 1353 do Exército Brasileiro, é ela que dita cada movimento, cada protocolo. E olha só, logo no artigo 2º a gente já encontra o propósito central. Tá tudo aqui nessa linha. É a razão de ser, o porquê por trás de cada passo marcado, de cada tradição. É a chave para a gente entender todo o resto. Bom, para a gente navegar por esse mundo, nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa entendendo a linguagem da hierarquia militar, depois mergulha nos símbolos e saudações do dia a dia, aí a gente vai ver de perto a cerimônia de passagem de comando e, por fim, como esses rituais marcam a carreira militar inteira. Ok, vamos lá. Para entender a linguagem da continência, primeiro a gente precisa entender a gramática por trás dela, a hierarquia. Cada interação no meio militar é construída em cima dessa estrutura de respeito, sabe? E a continência é, talvez, a expressão mais visível disso tudo. O próprio regulamento, lá no artigo 4º, já define os termos para não ter nenhuma dúvida. A gente começa com o superior, que é, de forma bem simples, o militar de maior precedência hierárquica. Em seguida, vem os pares, como o próprio nome já sugere, né? São os militares que estão ali no mesmo nível na estrutura, seja em posto ou em graduação. E para fechar essa estrutura básica, a gente tem o subordinado, que é o militar de menor precedência. Superior, pares e subordinado. Essa é a gramática fundamental da linguagem militar. Agora, vamos ver como essa teoria toda da hierarquia vira prática, através dos rituais do dia a dia, que envolvem os símbolos nacionais mais importantes. O dia numa organização militar é marcado por duas cerimônias principais. Às 8 da manhã, o hasteamento da bandeira, com o maior número de militares possível. E às 6 da tarde, a arriação. A cerimônia é idêntica, mas o regulamento diz que pode ser acompanhada por só uma parte do pessoal. E o interessante aqui é a precisão do ritual. A sequência não muda, a bandeira chega, os toques de corneta dão os comandos, ela é presa, vem um novo toque para a continência e aí o hasteamento começa, sincronizado com o hino nacional. Tudo termina com os comandos finais. Nada, absolutamente nada é improvisado. E essa precisão não está só nas ações, ela se estende para o espaço físico também. Este aqui é o diagrama oficial para a disposição de um desfile. Ele define exatamente onde as autoridades ficam, por onde a tropa passa, as distâncias, cada metro é calculado. Quer um exemplo bem concreto do nível de detalhe? Aqui tá. 116. Esse é o número de passos por minuto que a tropa a pé tem que manter durante um desfile. Tá lá no artigo 15. Nem mais rápido, nem mais devagar. Exatos 116. E aqui vai outro número, 19. Esse é o número de tiros de canhão na salva de gala, que é reservada só para o comandante do Exército. Cada posto de alta patente tem um número de tiros específico como honra. Agora, vamos analisar um dos eventos mais importantes e cheios de simbolismo da vida militar, a cerimônia formal de transferência de liderança, a famosa passagem de comando. A passagem de comando não é algo simples, é um processo com várias etapas. Quem conduz é a autoridade imediatamente superior. Tem a leitura dos atos oficiais, as palavras de despedida, a apresentação do currículo do novo comandante, o ato simbólico da transmissão e, para fechar, um desfile da tropa para o novo líder. E, mais uma vez, o espaço tem um significado todo especial. Esse diagrama oficial mostra o posicionamento exato. O comandante que sai e o que entra ficam no centro, de frente para a tropa e para a bandeira nacional. E entre eles, a autoridade que conduz o evento, representando a continuidade da cadeia de comando. Então, o ponto principal é esse. A cerimônia é muito mais do que uma simples troca de cargo, sabe? É uma afirmação pública, simbólica de que a liderança continua, de que o comando é legítimo e não tem interrupção. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar como essa ordem, que muitas vezes é invisível no dia a dia, se torna bem visível quando estrutura a jornada inteira de um militar. A gente percebe que a cerimônia não é só rotina, ela serve para marcar os momentos mais significativos. Começa lá no compromisso do recruta, o primeiro juramento, passa pelas cerimônias de condecoração, pelas passagens de comando e vai até a cerimônia de despedida, que é uma homenagem na hora de passar para a inatividade.
E olha que interessante, no meio de tanta formalidade, o próprio regulamento dá uma orientação bem prática. O artigo 39 instrui a evitar cerimônias muito longas e cansativas, principalmente quando tem convidados civis. É um lembrete de que, por trás de todo o protocolo, existe uma audiência. No fim das contas, o que a gente pode concluir? Que cada continência, cada passo, cada toque de corneta, tudo é definido por uma razão. Não é só pompa de circunstância. É a manifestação visível da disciplina e da coesão, aqueles mesmos valores que a gente viu lá no comecinho desta análise. Isso nos deixa com uma última reflexão, que conecta essa tradição toda com o mundo de hoje. Numa era de guerra super tecnológica, qual é o valor de uma continência executada com perfeição?